Estamos juntos para mais um culto da IPI Bom Jesus, e o qual nós temos a oportunidade de agradecer, de orar, de louvar a Deus, esse Deus maravilhoso que tantas coisas tem feito nas nossas vidas, né? Então convido vocês a orarem conosco o Salmo 16, do 1 ao 6, que fala assim: Guarda-me, ó Deus, pois em ti eu tenho segurança. Eu disse a Deus, o Senhor, tu és o meu Senhor, tudo que eu tenho de bom vem de ti. Como são admiráveis as pessoas que se dedicam a Deus. O meu maior prazer é estar na companhia delas. Aqueles que correm atrás de outros deuses trazem muito sofrimento para si mesmos. Eu não tomarei parte nas suas ofertas de sangue, nem adorarei os seus deuses. Tu, ó Senhor Deus, és tudo que eu tenho. O meu futuro está em suas mãos. Tu diriges a minha vida. Como são boas as bênçãos que me dás. Como são maravilhosas. Poxa, irmãos, que salmo lindo, né? Que diz que tudo que nós temos de bom vem de Deus. E como são maravilhosas as coisas que vêm dele. E também fala assim: Tu, ó Senhor Deus, és tudo que eu tenho. O meu futuro está em suas mãos. Tu diriges a minha vida. Penso ser um convite para entregarmos a Deus o nosso futuro, que Ele que dirige a nossa vida. Então, tudo que nós tivermos de ansiedade, de angústia, de medo, de preocupações, que nós entreguemos a esse Deus maravilhoso, que cuida de nós, que cuida do nosso presente, que cuida do nosso futuro. E Ele sabe, somente Ele sabe o que é melhor para nós. Então vamos orar e agradecer a esse Deus maravilhoso que tantas bênçãos tem derramado sobre as nossas vidas, tantas maravilhas, tantas coisas boas. Obrigada, Pai, pelo seu amor, pelo seu cuidado, pelas suas misericórdias que se renovam a cada dia. Obrigada, Senhor, porque sabemos não somos merecedores, mas a tua graça nos envolve, nos acolhe no seu amor, no seu cuidado, nos seus braços carinhosos. Obrigada, Pai, por tudo que tens feito no meio de nós, pelo seu cuidado com cada um de nós. E peço, Senhor, Pai, que abençoe e sonda o coração, a vida de cada um dessas pessoas que estão nos assistindo, que sabemos que só o Senhor conhece o que se passa no coração, na vida de cada um, mas sabemos e temos a certeza que o Senhor tem cuidado, que o Senhor tem velado, que o Senhor tem protegido, e somos gratos, Senhor, por tamanha bondade, por tamanha misericórdia, por tamanho amor. Pai, obrigada também por este momento ao qual nós temos a oportunidade de orar, de louvar, de engrandecer o seu nome através dos louvores, através da palavra, dos ensinamentos. Em nome de Jesus é que oramos e pedimos. Amém. Esperança que a minha
Todo tempo te adorarei, te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Você sabe qual é o caminho? Seguir a Jesus é o mais fascinante projeto de vida. É aventurar-se a ser transformado. É experimentar algo novo, uma jornada de fé, satisfação, liberdade e esperança. Série de mensagens de outubro. A vida que Jesus oferece. Você quer conhecer esse projeto? Caminhe conosco e descubra a vida que Jesus oferece. Você vai adorar. Leitura do Evangelho de João, capítulo 8, dos versículos 31 ao 36. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Eles responderam: Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa. O filho, sim, fica para sempre. Se, pois, o filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Esta é a palavra de Deus. Oi, pessoal. Nós estamos hoje tratando sobre o tema A Vida que Jesus Oferece, e hoje nós vamos falar sobre liberdade. A liberdade, nós podemos dizer que é a narrativa cultural básica da sociedade ocidental e da sociedade de hoje. Ela não é mais apenas uma coisa valiosa entre outras, ela é o bem maior. Talvez obter liberdade seja o grande objetivo consciente ou inconsciente da maioria das pessoas. Eu que assisto filmes infantis com o Rafael, meu filho de 6 anos, eu percebo que a liberdade é o tema central de quase todos eles. O grande ato heróico do personagem principal é romper com as tradições e com as restrições e libertar todo o seu potencial. Veja, por exemplo, o filme da Frozen, um filme bonito, cativante. Tem um personagem chamado Elsa e ela canta a música Livre Estou. E uma parte da música ela é muito interessante, fala de maneira muito clara sobre a liberdade na perspectiva de hoje. Ela diz assim: é hora de experimentar. Os meus limites vou testar. A liberdade veio, enfim, para mim. A tradução diretamente do inglês ela é mais interessante ainda. Ela diz a seguinte frase, né? É tempo de ver o que eu posso fazer para testar os limites e quebrá-los. Sem certo ou errado, sem regras para mim. Eu sou livre. Olha só, essa com certeza é a narrativa básica da nossa sociedade. Sem certo ou errado, sem regras para mim, eu tenho que romper isso e ser livre. É o que a Olga fala, liberdade veio, enfim, para mim.
Então, nessa perspectiva, quando nós falamos de fé, cristianismo, quando nós falamos de Jesus, parece que nós estamos atentando contra a liberdade, porque a narrativa cristã ela tem algo de impactante, que é a ideia de nascer de novo. Isso significa que você precisa abrir mão de uma vida completamente autônoma. Você tem que abrir mão de ser o capitão do seu próprio destino. Na verdade, você tem que depender de algo maior. Isso está dentro, de maneira muito clara, dessa perspectiva da fé cristã. E isso parece uma mudança radical na sua liberdade, que acontece agora, quando você se torna cristão, a partir do relacionamento com Jesus Cristo. Então surge uma pergunta importante aqui. Isso quer dizer que você realmente não pode ser livre se você é um cristão? A minha resposta vai ser muito simples. Eu posso dizer que sim e que não. Vamos pegar, para exemplificar isso, para você compreender o que eu estou dizendo, vamos pegar o exemplo de uma pessoa que está querendo cometer suicídio. Ela pode afirmar, você acha, que a vida pertence a ela e ela faz o que ela quiser com ela? A resposta é sim e não. A resposta é sim, porque num sentido específico a vida depende das suas escolhas, a vida dessa pessoa depende do que ela quer fazer, mas a resposta tem que ser não, porque o que ela faz da sua vida tem implicações muito sérias para muitas pessoas, para situações, para valores que estão em volta da pessoa. Então não é simplesmente sim, ela é livre para fazer o que ela quiser. É mais ou menos isso que eu proponho como reflexão, como raciocínio, para a gente compreender a liberdade na perspectiva cristã. Quando perguntamos se o relacionamento com Jesus Cristo tira a liberdade, a resposta é sim e não. É sim, porque de maneira específica você vai se restringir. Mas não porque de maneira ampla, de maneira mais completa, você vai descobrir ou você vai conhecer uma liberdade única e talvez a liberdade de maneira completa. Então nós vamos tratar exatamente duas questões a partir da passagem de João que foi lida. É como realmente funciona a liberdade. E segundo, como Jesus pode deixar você livre? Em outras palavras, responder a questão como é a liberdade que Jesus oferece. Então vamos para a primeira pergunta, como realmente funciona a liberdade? No início dessa passagem, nós vemos Jesus orientando os seus novos discípulos a permanecerem nele. E ele diz assim, e conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Então, os religiosos que estavam ali se levantam e protestam, eles dizem assim, opa, pera lá, como assim? Nós somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém? Como você pode dizer que nós seremos livres? Com certeza, várias pessoas se perguntam sobre o que eles estão falando, porque afinal eles foram escravos no Egito, eles foram escravos da Babilônia e de fato eles ainda eram escravos políticos dentro do seu próprio território dos romanos. Acontece, gente, isso existe até hoje, eles tinham a convicção de nunca terem perdido a sua identidade cultural. E isso era liberdade para eles. O que está acontecendo aqui, gente? O que esse texto nos mostra? Na verdade, Jesus está pondo em xeque a noção de liberdade deles. Vocês acham que são livres? Vocês pensam que são livres? Mas não são. É isso que Jesus está dizendo. E é isso que Jesus, eu creio, pode fazer conosco hoje. Eu creio, quando eu leio esse texto, eu consigo perceber que Jesus está pondo em xeque a nossa própria noção de liberdade.
Então, portanto, a partir da ideia de que nós precisamos realmente romper alguns paradigmas e começar a perceber o que Jesus está dizendo, a primeira coisa que eu quero considerar aqui é o seguinte: a liberdade, gente, não pode ser entendida simplesmente como ausência de limitação ou restrição, por mais que isso esteja internalizado em nós. Eu vou procurar ilustrar isso aí. Imagine que tenha um balão de hélio aqui e a minha mão está fazendo essa restrição, está fazendo esse impedimento, uma barreira para que ele não possa voar. E daí o que acontece? Se eu tirar a mão, o balão de hélio ele voa, ele toma o ar e ele voa até onde ele pode ir. Eu creio que esse é o nosso entendimento de liberdade. A liberdade significa eu não ter restrição. A liberdade é você impedir a barreira e você poder ser tudo aquilo que você pode ser. Ou seja, eu faço o que eu quero fazer, do jeito que eu quero fazer, e não existe limites. Eu quero começar a dizer aqui que essa definição ela é caricaturada. Ela é bonita, ela é empolgante, né? A visão de você poder fazer qualquer coisa que está na tua mente, desenvolver todo o teu potencial, mas na verdade a liberdade ela não funciona desse jeito, gente. Isso é uma impossibilidade, é uma fantasia. Você não consegue quebrar todos os teus limites. Diferente da canção da Elsa, eu não posso fazer as coisas sem certo ou errado, sem regras ou limites para mim. Nós temos limites genéticos, limites físicos, limites emocionais, limites de circunstâncias externas que estão além do nosso controle. A pandemia está aí para mostrar isso. Então a liberdade não significa que eu não posso ser restringido, que eu posso escolher o que eu quero fazer e o jeito que eu quero viver, gente. A liberdade não funciona desse jeito. Eu vou dar alguns exemplos para você compreender melhor. Vamos imaginar um homem de 60 anos, ele gosta de comer várias coisas com seus netos. Isso é uma parte importante da alegria diária dele. Então, de repente, vem um doutor e diz o seguinte: olha, a menos que você restrinja severamente o que você come, você vai ter um problema sério no coração. Daí nós perguntamos, o que é liberdade, enfim, para esse homem? Você diz que liberdade é você fazer o que você quer, mas aqui está um problema, está uma situação complicada. Ele quer viver, ele quer ter boa saúde e ele quer desfrutar de uma comida especial com seus netos. Perceba que os seus desejos são contraditórios, você não pode fazer o que você quer, não dá certo. Então, gente, como a liberdade funciona? Você tem que começar a perceber o seguinte: não existe apenas liberdade. Existe liberdade, nesse caso específico do homem, existe a liberdade de saúde e a liberdade de prazer em comer o que você quer. E você, na verdade, vai ter que escolher entre uma e outra. A liberdade ela funciona na perspectiva dessa escolha, onde você escolhe um e deixa de fazer o outro. Outro exemplo, como você pode obter a liberdade de ter um trabalho, uma profissão ou mesmo um diploma se você não abrir mão de diversão com os teus amigos a todo momento? Você não vai conseguir ter um trabalho, ter uma profissão, ter uma carreira bem desenvolvida se você não levantar cedo. Se você ficar, ao contrário, vendo séries de televisão até madrugada, você não vai conseguir trabalhar bem no outro dia. Você vai ter limites na tua profissão. Então você tem que abrir mão de uma coisa para ter outra. Você percebe que a liberdade ela tem restrição? Você restringe uma coisa para ter liberdade para outra. E se você, por exemplo, quer ter uma família saudável, um outro exemplo, né?
e ao mesmo tempo ganhar dinheiro, muito dinheiro, e ter como um objetivo de vida, eu tenho que ganhar o dinheiro o máximo possível. Gente, não vai dar certo. Você vai focar tanto no dinheiro, vai escolher da tua família. Ao mesmo tempo, você não pode ficar tão preso à tua família de maneira que você não trabalhe. Você perceba que uma liberdade, ela pressupõe você abrir mão de alguma coisa. Você não pode simplesmente ter tudo o que você quer, da maneira que você quer. Um último exemplo, se você é um atleta, você tem que impor uma disciplina rígida na tua vida, senão você não vai desenvolver as habilidades necessárias. Vou citar um exemplo, né? Eu tenho uma amiga que ela é pianista, que ela passou a juventude inteira sem jogar vôlei, porque ela podia ofender os seus dedos, né? E ela adorava vôlei. Mas ela se tornou uma grande pianista, uma grande professora de piano, e disse que não se arrepende de ter feito isso. Até nós brincamos, alguns brincam com ela, né, e dizem, puxa, que dom maravilhoso que você tem, né, e tocando música. E ela diz assim, que dom, não é só dom, isso aí eu abri mão de muita coisa para conseguir tocar piano do jeito que eu toco. Então, para ter a liberdade de ter a habilidade de ser uma musicista brilhante, ela precisou abrir mão de outras liberdades. Então a verdadeira liberdade vem de uma estratégia onde você perde algumas liberdades a fim de ganhar outras liberdades. É assim que a liberdade, na verdade, funciona. Então, liberdade não é ausência de restrição, mas encontrar a restrição que te conduza à liberdade. Então, é você organizar a tua vida de forma que você consiga pegar o melhor caminho. Não significa fazer o que você quer, gente. Não significa você dizer, olha, todo o meu potencial está aí e eu preciso encontrar e desenvolver. Mas significa você dizer qual restrição você vai ter para poder obter os outros desejos atendidos. Liberdade, então, tem a ver com uma estratégia, eu repito, porque você tem que perder estrategicamente alguma liberdade para ganhar estrategicamente outra. E isso nos leva à segunda questão do texto bíblico. Como Jesus nos deixa livres? Ou como é a liberdade que Jesus oferece? No texto nós percebemos que o que realmente tira a liberdade é o pecado. Em outras palavras, o sentido da não liberdade é ser escravo do pecado. Lembra que Jesus disse? Os religiosos afirmaram, nós somos descendentes de Abraão e nós nunca fomos escravos. Então Jesus diz o seguinte, olha, eu não estou falando sobre liberdade política. Você pode ser politicamente livre em qualquer lugar e ainda ser escravo do pecado. O verso 34 diz, em verdade te digo, ou eu te digo uma fundamental verdade, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O que isso quer dizer, gente? Quer dizer que quem dirige a tua vida não é Deus. O pecado, em todas as suas formas, expressões, é isso que dirige a tua vida. E ele não é um bom guia, ele te escraviza. Então, vem a pergunta, e como Jesus, então, te torna livre? No texto, Jesus diz o seguinte, o escravo não fica para sempre na casa, o filho sim, fica para sempre. Se então o filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Isso, para nós entender, isso vai para a configuração da casa da época. Existe o marido, a mulher, os filhos, existem os escravos, os servos. Todos vivem juntos. Mas isso quer dizer que mesmo se você for
um bom escravo, se for um bom servo, tiver um bom relacionamento com o dono da casa, ele ainda é o teu dono, ele ainda é o teu chefe, ele não é o teu pai. E se você não fizer o teu dever, ele vai ser duro com você, porque você é um empregado. O escravo, ele não tem lugar permanente na família, mas um filho tem. Portanto, um escravo, gente, é isso que Jesus está dizendo, um escravo, ele é recompensado ou punido segundo o que ele faz. E ele não tem participação garantida na família. Já o filho tem. Percebam a profundidade do que Jesus está dizendo. Ele está dizendo o seguinte: você é um escravo enquanto a tua relação com Deus não for uma relação de pai para filho. E Jesus diz assim: mas eu posso fazer de Deus o seu pai. Agora preste atenção, gente, como é a tua relação com Deus? Você é um empregado ou é um filho? Você é próximo ou é distante? Você tem segurança e confiança na tua relação com Ele? Ou você tem medo de ser punido quando você faz algo errado? Gente, Deus como um pai, Ele tem todo o poder. Só que Deus é bom. Isso dá toda a diferença. Acontece, se você tem uma relação de empregado com Deus e você é uma pessoa religiosa, você vai obedecer os mandamentos, você vai ler a Bíblia constantemente, você vai à igreja. E como que você reage? Qual é a tua relação com Deus? Você vai dizer que Deus tem que responder as tuas orações. Deus tem que te dar uma vida boa, Deus tem que te livrar das dificuldades. Deus tem que te dar as coisas para você, porque você está fazendo certo, você está fazendo a tua parte, Ele tem que fazer a dele. Deus, nesse caso, não é pai, Ele é chefe, Ele é teu dono. Você é um empregado, você não é filho. Mas daí o que acontece na verdade, o que acontece na prática? Você não obedece a todas as regras. Você vive quebrando elas o tempo todo. Então você corre atrás de viver algo que você nunca vai conseguir, porque você nunca vai ser bom o suficiente. E você vai olhar para outro e vai julgar o outro e vai ver que o outro também não vai ser bom o suficiente. Então você é um escravo. Você é um escravo. Perceba que você se coloca como escravo e sofre como escravo, mas Cristo quer te libertar. Ele diz: se o Filho te libertar, você será verdadeiramente livre. Filho, aqui, nesse momento do texto, ele significa Messias. O Messias, ele representa o povo. O que acontece com o Messias, acontece com o povo. Cristo é o Filho completo, é o Filho unigênito. Ele é a imagem do Pai. Então, o que Jesus está dizendo é que em Cristo, é que nele, Deus é Pai. E você não é mais escravo. Em Cristo, você pode tornar a tua relação de escravo uma relação de pai para filho. Perceba o que está sendo mostrado para nós é que na prática todos nós estamos configurados como escravos, mas Cristo quer nos libertar. Deus quer nos tirar dessa condição de ser dirigido pelo pecado e ser dirigido por Deus. E isso acontece em Jesus, através de Jesus. Em Cristo você não é mais escravo, você é da família de Deus. Ainda, se você talvez for como a Elsa e crer, de uma maneira intensa nessa liberdade que você pode fazer tudo e acreditar que você pode viver como você quiser, você também está colocando Deus no máximo como um chefe e não como pai. O teu relacionamento com Deus é também um relacionamento de empregado. Nesse tipo de relacionamento, você vai fazer a tua parte e vai exigir que Ele faça a dele. Você é livre, mas você quer fazer determinadas coisas. Se você faz
da maneira mais correta ou melhor, você vai exigir que seja recompensado à altura. Perceba que não existe intimidade, não existe amor, existe o que se ganha e o que se perde. É sempre uma relação de negócio. Mas Jesus disse que, na verdade, nesta relação você sempre vai ser escravo, porque você tem que viver para alguma coisa e essa coisa nunca vai te satisfazer. Agora preste atenção aqui, gente. O que Jesus está dizendo é essencial. Ele diz: eu sou o único Senhor e Mestre que, se você me obter, você vai satisfazer todas as tuas necessidades. E se você falhar, eu perdoarei você. A sua profissão, seu trabalho não pode morrer pelos seus pecados. Ao contrário, ela vai sugar a tua vida, você vai ser um escravo para essas coisas. A sua profissão não pode perdoar os seus pecados. Então, se você não adorar a Deus, você vai fazer alguma outra coisa a mais, um ídolo, e vai ser escravo dessa coisa. Você não vai pertencer a você mesmo, você vai pertencer àquilo outro. Você vai ser como uma laranja. Essas coisas, elas vão espremer o suco de você e vão deixar apenas o bagaço e vão jogar fora. Essas coisas não te amam. Eu quero concluir, portanto, dizendo o seguinte: você sabe como funciona um relacionamento baseado no amor? É um se sacrificando pelo outro. Um abre mão das coisas pelo outro. Um quer a felicidade do outro. Existe intimidade, existe respeito, existe confiança. Se você entra em um relacionamento com Deus, você pode ter certeza, você jamais vai ser explorado, porque Deus tem todo o poder. Deus não muda e Ele te ama. Uma das imagens que eu mais gosto na história do C.S. Lewis, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, onde no final, tanto do filme que está na televisão, quanto no livro, a cena final é Aslan, o leão, que simboliza Jesus. Ele, depois de ter realizado várias coisas, ele está caminhando na praia e indo embora. E a menina da história, a Lucy, ela pergunta para o seu amigo Fauno por que Aslan está indo embora afinal. A resposta do Fauno é muito interessante. Ele diz assim: porque ele é indomável. Mas daí ele olha bem no fundo dos olhos dela e diz: mas ele é bom. Ele é bom. Ele é indomável, mas ele é bom. Isso dá toda a diferença. Daí você compreende que, apesar de você ser mais pecador do que você pensa, você é mais amado do que imagina. Porque Deus é bom. Ele te ama. Então Jesus diz: aqui está. Ele fala a respeito de si mesmo. Aqui está quem pode libertar você. Porque eu vou morrer. Eu sou filho de Deus, e por ser o Deus encarnado, nascido em forma humana, eu vou para a cruz e vou morrer pelos seus pecados. Então qualquer barreira que exista entre você e Deus não existe mais. Ele te chama de filho e você pode responder: Pai nosso que estás nos céus. Na cruz, Jesus desistiu da sua liberdade para dar essa liberdade para mim e para você. Ele se sacrificou por mim e por você para que nós possamos iniciar um relacionamento de amor que realmente vai nos tornar livres. Então, gente, finalmente o cristianismo afirma que Deus abriu mão de sua liberdade a fim de que nós pudéssemos experimentar a liberdade máxima, a libertação do mal e da própria morte.
Portanto, nós podemos confiar em Deus, nós podemos confiar nele. Ele sacrificou a sua independência por você, de modo que você possa sacrificar a sua por ele. E quando você fizer isso, você vai conhecer a verdadeira liberdade e compreender também a frase de Jesus: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Você está sendo convidado para ser livre em Jesus. Se aproprie dessa vida que Jesus oferece. Vamos orar? Pai de amor, Pai querido, eu peço em nome de Jesus que Tu estejas trabalhando na nossa vida para que sejamos livres. Nós temos tomado sempre um caminho do mal, um caminho que tem nos tornado cada vez piores ou escravos, mas nós temos descoberto também que em Ti nós podemos nos libertar. Obrigado por tanto amor e por tudo aquilo que Tu faz por nós e Tu tem feito por todos. Obrigado pelo Teu amor e pela Tua graça que é infinita. Eu quero nesse momento consagrar as nossas vidas a Ti, em nome de Jesus. Amém. Nessa semana eu fiquei incumbido de contar uma história para vocês sobre a diferença que Jesus faz na nossa vida. Então, eu pensei muito e resolvi contar um pouquinho de mim para vocês. Como a maioria de vocês deve saber, eu já corri para diversos cantos, né? Já participei de umbanda, já fui católico, participei de algumas outras igrejas, enfim. Eu andei por todos os cantos até que um dia eu fui questionado por alguns integrantes da IPI lá do Estreito e resolvi começar a participar
das células para poder contestar tudo que eles diziam, né? Foi quando, com carinho e com amor, começaram a me explicar que com Jesus tudo fica um pouco mais fácil, né? E tudo fica mais possível. Nessa época, eu entrei para a igreja por outros motivos que não o evangelho e comecei a viver, a conviver com o pessoal da igreja, comecei a participar dos cultos, pegar amor pelas pessoas que estavam nele, né? Nesse meio tempo, eu acabei tendo um infarto, a maioria de vocês sabem, né? Pelas preocupações, falta de grana, muito trabalho, desespero por dinheiro. Eu tinha uma vida legal e muitas vezes faltava a paciência, faltava o carinho, um monte de coisa que hoje eu já descobri que existe. A IPI Bom Jesus, ela foi um divisor de águas nessa minha caminhada, porque depois do meu infarto eu acabei me enganjando muito mais nos programas da igreja, comecei a participar do louvor, tomei a decisão de me batizar, de realmente seguir um caminho com Cristo, de realmente seguir os passos de Jesus, embora a gente não consiga seguir todos, né? A gente está sempre em contato com Ele, porque sozinhos nós não conseguimos. Inclusive, pessoal, tem uma música que reflete muito assim o que eu sentia, né? Logo depois que eu conheci Jesus. Vou botar ela para vocês ouvirem um pedacinho. Sem Jesus você pirou, sem Jesus você marcou. Num mundo sem verdade, sem solução pra dar, a vida sem Jesus é dura de amargar. E é isso que eu sinto hoje, pessoal. Sem Jesus você pirou. E o interessante, pessoal, é que Jesus não te promete um mundo de bênçãos. Jesus não te promete que tudo vai dar certo. Mas Ele te promete que vai caminhar junto contigo. Quando a gente caminha junto com Jesus, as coisas são mais fáceis. Tudo se torna mais tranquilo na vida da gente. Porque quando você vive o Evangelho, você começa a entender que tudo a partir dele se torna mais gostoso. Os nossos anseios, as nossas vontades, todas elas modificam em função do Evangelho. Porque aquilo que Jesus fez por todos nós, nós nunca vamos conseguir transmitir ou fazer. Quem consegue viver um pouco do Evangelho entende que esse amor que Ele nos deu, ele é incondicional, ele é um amor diferente de tudo que a gente já viveu. E é isso que eu tenho para dizer para vocês nessa noite. O que Jesus fez por nós é muito mais do que qualquer coisa que nós possamos fazer para receber essa graça que Ele tem para nos dar. Eu hoje tenho uma vida modificada, cheia de fé. Não tanto quanto eu gostaria, mas muito mais do que eu já imaginei ter. Porque o Evangelho transforma as nossas vidas de um jeito que a gente nunca imaginou que seria transformado. Fica um grande beijo para vocês, todos, e um bom final de domingo. Que Deus abençoe todos vocês e nos vemos na próxima semana. Pessoal, eu gostaria de finalizar este culto dizendo para você que as nossas atividades presenciais estão programadas para iniciarem dia 1º de novembro. Então, no primeiro domingo de novembro, a nossa ideia é que nós possamos nos encontrar aqui na IPI Bom Jesus, ao ar livre. Nós tenhamos um encontro agradável às 10 horas da manhã e que Deus possa nos conduzir nesse tempo. Nós sabemos que as circunstâncias de contaminação, elas são instáveis, mas nós cremos que Deus vai nos direcionar em todo momento. Nós estaremos sempre atentos
para o que está acontecendo e iremos proporcionar a maior segurança possível. Nós realmente nos preocupamos com cada pessoa e nós temos o compromisso de amar a cada um e cuidar de cada um. Então, nós queremos ter essa oportunidade de encontro com muito zelo e com muita certeza de que Deus está conosco, nos abençoando. Então, eu te convido para se programar para dia 1º de novembro. Você está conosco às 10 horas da manhã, aqui ao ar livre, no espaço da IPI Bom Jesus. Que Deus abençoe a tua vida. Vamos invocar a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor infinito de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida e sobre ela permaneça hoje e sempre. Amém.